Graça e a paz a todos. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos estar meditando hoje no livro de Coríntios, 2 Coríntios 6, 14, ok? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14. Amém? A versão mais conhecida, a versão árabe. Aí a gente vai ler até o 7:1, que é quando termina o contexto aqui dessa passagem. Ok? A palavra do Senhor diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, o Belial e outras versões? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só virar a página, continuar, quem tiver com o celular, 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Pai, nós choramos nesse momento, Pai, pedimos a compreensão, que o Senhor lance luz. Pai, te pedimos que o Senhor acolha cada coração, Pai, que aqui veio hoje, que crê em Ti. Pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai, venha falar aos nossos corações. Que essa palavra gere frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100 por 1. Usa-nos, Senhor, tira toda a opressão, tudo que possa impedir nesse momento. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que acabamos de ler, no livro, a segunda epístola e carta, né? Paulo escrevendo para os Coríntios, é uma das cartas que mais fala do ministério de Paulo, e aqui ele nos dá instruções sobre nos associarmos com pessoas descrentes. Incrédulo é aquele que não acredita mesmo, não é nos associarmos com outras denominações, não. É nos associarmos com descrentes. A gente vai ver aqui que às vezes até aqueles que chamam de irmão podem estar também dentro dessa caixa. Amém? E a gente sabe que a palavra de Deus é sempre verdade. Né? A palavra de Deus, ela se cumpre, ela é fiel. Só que algumas pessoas querem modernizar a palavra de Deus como se Deus não fosse um ser imutável, como se Deus fosse um ser que possa se transformar. A palavra de Deus é a representatividade dele próprio, mas algumas pessoas querem adequar, né? Querem fazer um Deus que seja bom para elas mesmas, para si próprio. Isso a gente vê muito, né? Principalmente nesse ministério de teologia da prosperidade, né? Que as pessoas querem adequar um Deus, na teologia da inclusão, né? Que algumas coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia abomina, e aí eles querem, não, é o outro tempo. Que outro tempo Deus muda? Aí Tiago diz que Deus não muda, né? A Bíblia toda diz que Deus não muda. Se ele mudasse, ele não seria perfeito. Diga, perfeito. O que é perfeito não carece mais de mudança nenhuma, amém? Então Deus é esse ser, a palavra dele também é da mesma forma, é algo que não muda. Né? As pessoas muitas vezes não querem confronto, querem ser amaciadas no seu próprio ego, apaziguadas, e elas tentam formar vários deuses, né, pastor? Não é um segundo Deus, não, vários caminhos. E a palavra de Deus, em certo momento, eu não botei na palavra, mas estou lembrando agora, as pessoas inventaram vários caminhos, né? Inventaram vários caminhos, sendo que só existe um caminho, né? Existe um caminho, a verdade e a vida. Qual é a Isaías 53, 11, que as pessoas pelo caminho próprio. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então, nós vimos aqui nesse texto, nós vamos tentar extrair dele a interpretação textual dele, diga exegese, que essa palavra todo existe, para que fique gravado no exegese, é extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. Tá certo? E esse texto aqui, vocês acham que ele quer dizer alguma coisa diferente do que ele está propondo aqui, de se associar com o incrédulo? De maneira nenhuma, porque as perguntas que se seguem, o que fala aqui sobre julgo desigual, e depois várias perguntas seguem após esse julgo desigual, são perguntas retóricas. Diga retóricas. O Berto está falando só difícil hoje. Retóricas são perguntas que ele já sabe a resposta.
Tá certo? E ele já sabe, é só para enfatizar, para dar ênfase ao que ele já disse. Então, são perguntas retóricas, né? Que não deixa nem sombra de dúvida que essa palavra é realmente o que ela quer dizer, que nós não estamos com uma interpretação errada ou diferente, né, do que a Bíblia quer dizer, mas algumas pessoas, né, pregam algo diferente, um Deus próprio, um Deus conforme o caminho de cada um. Essa palavra, só fazendo aqui uma rápida introdução, já estou quase terminando aqui a introdução, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 55 depois de Cristo, né? Conforme, se a gente for ver na Bíblia cronológica, a Bíblia em ordem cronológica é uma Bíblia que o pastor gosta bastante, tem nos ensinado bastante, né, a partir dela, através dela, porque é uma Bíblia que ela coloca os fatos em sequência, cronologicamente mesmo, né? E aí, algumas histórias que lá está em vários livros, às vezes está no mesmo momento ali. Segundo Coríntios, né? Ou todos os evangelhos ali, Mateus, Marcos, aqueles evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que são bastante semelhantes, e contam as mesmas histórias. Então, a Bíblia cronológica coloca dessa forma. Marcos, aí agora conta a narrativa de Marcos, ora conta a narrativa de Mateus, ora conta a narrativa de Lucas, que foram os evangelistas desses evangelhos sinóticos. Então, a Bíblia cronológica ela é dessa forma. Então, ela diz lá que foi escrita no ano 55 depois de Cristo. E essa palavra, ela nos alerta sobre as nossas escolhas, né? Como a Bíblia toda. E a gente vai ver mais na frente. A gente às vezes quer adiantar, porque a gente acha tão bom, né, ouvir a palavra de Deus. Mas eu vou me manter, vou seguir aqui o roteiro. Eu faço um roteirozinho só para ir pegando algumas palavras-chave, eu não gosto de fazer texto. Faço o texto e depois deixar o roteiro. Então, é para nos alertar, para mostrar as consequências, né, das nossas ações, dos nossos atos, aonde ela pode nos levar. Amém? Então, nós vimos aí no texto uma palavra chamada associar, né? Uma palavra que diz assim, não vos associeis com incrédulos. Vou voltar aqui um pouco. Todos sabem o que quer dizer essa palavra associar? Ou pôr em julgo desiguais com os incrédulos. Aí ele começa a fazer as perguntas retóricas, né? Que comunhão, que associação, que trevas e luz. Nós estamos na versão árabe, que é a versão revista atualizada, né? Mas o sentido é esse, né? De se associar. Associar é juntar algo, né? Unir, ligar, né? Conforme o dicionário. Eu gosto muito também de ver o que essa palavra queria dizer realmente quando ela foi pensada, lá no início, a origem da palavra. Eu gosto muito disso. Então, essa palavra associar, é a junção de duas outras palavras no latim. Ad, de onde vem o A, né? Você aí coloca um S, mas vem ad, quer dizer junto, e sócio. Sócio quer dizer companheiro, né? Então, você que sócio é companheiro, né? Então, o que é associar? Juntar companheiros. O sentido mais original da palavra seria isso. Juntar companheiros. Junto com companheiros, né? Amém? Estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a palavra ela começa nos exortando, nos aconselhando sobre nós não nos pôr em julgo desigual. E aí é uma outra palavrinha também que às vezes, o que é julgo? É parecido com julgar, né? Só que julgar tem um L. Julgo é uma palavra que... As palavras lá no hebraico, aramaico, elas pegavam coisas da realidade, né? Julgo é uma peça, né? Quem já ouviu, ou quem já viu, ou pelo menos falar em carro de boi. Levanta a mão aí, quem já ouviu falar em carro de boi. O pessoal são tudo modernos, que não quer dizer que ouviu falar em carro de boi não, né? Tem uns novos aí que ouviu. Carro de boi, eles trabalham emparelhado, né? São dois bois, geralmente, aí arrastando ali um carro, ou carroça, né? Tem um hacho aqui no meio, e tem a peça, que é como se fosse assim um M, né? Ali é o jugo, ou canga, né? A gente conhece aqui no Ceará, conhece mais como cangalha, né? E é aquela peça ali, né? E o que é que ele quer dizer com jugo desigual? Você imagina aí, o carro de boi, mas se eu, em vez de botar os dois bois, eu trocar o boi por um jumento, que é bem menor, vai funcionar? Muito, muito ruim, né? Porque um vai pesar para o outro e ambos vão sofrer, porque a canga ela vai ferir todos os dois. Imaginando aí o que é a canga, né? Quando botar aqui, é bom que ela trabalhe alinhada, mas quando botar desigual, ela não vai trabalhar alinhada, né? Ela vai trabalhar, um puxando mais, às vezes puxando, além até de puxar o próprio peso, que seria o objetivo ali, vai puxar o peso, a carga, e ainda vai puxar o outro também, né? O companheiro, o que está ali ao lado. Então, agora imagine, né? Vamos trazer mais para a nossa realidade aqui, né? Que seja duas pessoas também, levando uma carga, né? Duas pessoas. Vamos imaginar aqui o Mateus, Mateus e o Dudu, né? Vamos fazer a ensinação, pastor?
O Mateus bem grande aí e o Dudu. Até para carregar. Ei, o que é que vocês acham aí? Vai dar certo eles carregarem uma carga? Tenta andar junto. Assim, ó. Assim. Tenta andar junto. Vai. Rápido, devagar, ó. O que é mais forte ali tá. O que é mais forte tá ajudando ali o menor. Mas você imagina aí a perna grande, né? O outro pequeno. Se fosse para dar uma passada grandona, um vai dar um deslocamento maior que o outro, né? Imagine em qualquer situação, até eu sei quando me pego pensando nessas coisas, até aquilo que a gente pode carregar um ao lado do outro, um balde, uma vasilha, né? Se for um alto e um pequeno, a bicha entorta, né, para um lado. O mais alto segura de forma mais alta, o menor, às vezes só em vez de conseguir elevar o peso, vai atrapalhar, né? Então essa é a ideia de julgo desigual. E aí quando a Bíblia fala isso, algumas pessoas, né, que mais moderninha podem criticar, não é bem assim. Mas é a Bíblia que está dizendo, né? Duas pessoas de forma diferente, ela jamais vai fazer o trabalho de forma boa, né, de forma excelente, sendo um maior e outro menor nesse caso aqui, né? E aí, essa palavra, Deus foi me dando essa palavra, eu não pesquisei, como até falei para o pastor, eu primeiro recebi a palavra, fiquei orando, compartilhei com o pastor Berg, a qual teve a honra de ter aprendido os primeiros passos, e ainda hoje, né, assim, quando tem alguma dúvida, você percorre aí, porque sei que ele leu a Bíblia quantas vezes? Mais de 20 vezes, né, pastor? Umas 30, né, pastor? E eu tento ler uma vez por ano, estou com 8 anos de convertido, eu só li uma zona, então ele sabe mais que eu, né? Amém? Amém? E com relação a gente trazendo agora aqui a realidade, né, do que a palavra realmente quer dizer, eu me lembro, já fazendo uma aplicação aqui da palavra, uma das coisas que me trouxe à memória, né, o Espírito Santo se comunica com a gente dessa forma, né? Eu não me lembro mais nem qual foi um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás. O Espírito Santo trouxe esse vídeo à minha memória de um pastor, eu sei até o nome dele, mas não vou dizer, e um pastor que dizia estar arrependido, porque na época, um tempo bem atrás lá, ele tinha sido um pouco duro com uma moça, né, da igreja, que ela estava se juntando com pessoas descrentes, com pessoas incrédulas, e depois que ele repreendeu, disse que ele era errado, não podia, não sei se ele tinha conhecido essa palavra, ele não cita, mas aí depois aquela menina saiu da igreja. Pode ter sido pela repreensão, a gente não suporta a repreensão, né? Ou pode ser porque já estava sendo influenciada, porque a Bíblia diz isso aqui, né? Quando a gente se põe em julgo desiguais, né? Não tem coisa boa no resultado disso aí, né? Começa a dizer que comunhão tem entre Cristo e o maligno, que comunhão tem entre a justiça e a injustiça, que comunhão tem entre o crente e o descrente. Então, ela estava tendo essa comunhão, né? O pastor repreendeu, e ela saiu da igreja. Será que foi pela repreensão mesmo? Ou será que aquele jugo sobre o qual ela estava se pondo já teve uma influência também sobre ela? Isso quer dizer que a gente não vai ter que pregar a palavra os incrédulos, os ateus, né? Para aqueles que não acreditam, a gente vai pregar. Agora a gente não vai andar junto, né? Compartilhando tudo, fazendo associação com eles. Por quê? Porque a Bíblia disse não. Estão compreendendo? E aí eu lembro também de um vídeo, e aí esse é mais recente, e essa pessoa que posta esses vídeos, até uma amiga minha de trabalho lá na Fortaleza, e ela disse que num dos comentários do vídeo dela, ela faz uns videozinhos de evangelismo pequeno, e ela disse que tinha um comentário que era assim, uma pessoa disse assim, você não me convence disso. E ela sabiamente, ela respondeu aquele comentário e disse, querido, esse papel não é meu. Esse papel de convencer é de quem, pessoal? A igreja sabe? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi o próprio Jesus que disse isso, né? Então ela respondeu, eu gostei da resposta dela e coloquei aqui como uma aplicação dessa palavra. Então, tanto aquele primeiro pastor que repreendeu, era da igreja, tudo bem, mas não formava família com aquela menina, e essa segunda pessoa que eu falei que respondeu ao comentário do vídeo, talvez nem conhecesse a pessoa que comentou sobre o vídeo. Mesmo assim, vocês percebem que houve uma pequena divergência de pensamentos, né? Que houve um certo atrito ali. Imagine você se põe em julgo desigual permanentemente com uma pessoa, com a sociedade que é para durar. Pode ser um trabalho, né? Pode ser um casamento, pode ser uma amizade mesmo, um crente com um ateu. Vai dar certo? Não vai. O mais forte é essa questão da cangalha, né? Vai atrapalhar as ideias, os pensamentos de ambos. Ambos vão se ferir, ambos vão se atritar, ambos
Né? A palavra Deus diz que é bom o atrito. Ferro com ferro se afia, né? Mas é o relacionamento, aqui não está, nessa passagem que eu estou falando, não está falando em questão de julgo desigual. São pensamentos que são mais ou menos os mesmos, e aí vai se afiando e vai ficando melhor. Amém? Então existe essas divergências. E aí, muitos de vocês podem estar se perguntando agora, ou até questionando no coração. É para não ser associado, o Humberto está dizendo aí que não é para ter associação nenhuma com descrente. Descrente, pessoal, é ateu, né? É aquele que não crê na Bíblia. E às vezes até doutrinas diferentes também. No caso de casamento, a gente vai ver, com exceção, mas no caso de casamento, né? Doutrinas diferentes podem atrapalhar, né? Às vezes pode fazer com que chegue a um divórcio, por exemplo. Mas não é eu que estou falando. A Bíblia está falando. E aí essa palavra ela pode parecer dura, ela pode parecer uma pancada, né? Um tapa na cara daqueles que ainda estão questionando, que ainda está com alguma dúvida com relação que a palavra de Deus é a verdade. Pode dizer assim, vai estar dizendo isso, mas será que a palavra de Deus realmente diz isso? É a palavra de Deus nesse trecho que a gente acabou de ler, que diz isso. Amém, irmãos? E ela diz que não devemos ter essas relações com o descrente. Mas vocês acreditam que tudo que Deus diz, que Deus fala, que a Bíblia está escrita na Bíblia, é para o nosso bem? Vocês acreditam, né? Mas pode parecer ruim. Às vezes a disciplina, né? E a palavra do Senhor, o pastor pode até lembrar, também diz que a disciplina, no momento em que ela está ocorrendo, a gente não gosta. A gente não acha bom, mas chegará, né? Futuramente você vai dizer, aquilo foi bom. Aquilo serviu para que eu chegasse a esse ponto aqui hoje. Então, às vezes a gente não gosta muito quando é disciplina, quando é uma repreensão. E a palavra, muitas vezes ela repreende, mas vocês colocam na cabeça que sempre que a palavra repreende algo, ou impede algo, ou proíbe algo, faça de olho fechado, que é o melhor para você. Tá certo? Nas pequenas coisas, isso aqui foi até quando o pastor compartilhou comigo, é nas pequenas coisas, né, que ela diz, é um manual, como o meu irmão Pedro diz, é um manual de vida do cristão. Né? Se você seguir o que está aqui, você vai estar bem. Né? As pequenas coisas, tipo, o pastor mandou as crianças passar ali, eu vou falar. Tem uma passagem na Bíblia, lá no livro das leis, que diz que quando a mulher está naquele período de regra dela, não deve ter, né? Relações, como se chegar ao marido, não deve ter. E aí o cara está parecendo muito ruim, né? Pode achar que é ruim, né, pessoal? A ciência já descobriu que as mulheres fazem isso, elas estão mais predispostas à entrada de doenças, né? De coisas que não é bom para ela. E é uma besteira, Deus se preocupa com os detalhes para a gente, para que a gente siga e para que a gente obtenha os bons resultados. Outra coisa, o pastor, esse aqui é do pastor, por isso que eu fico à vontade para dizer. No livro do Êxodo, tinha uma lei que dizia assim: vocês não podem fazer as defecções de vocês, vou dizer cagar mesmo melhor, né? O cearense dentro vai cagar. Vocês não podem cagar aqui dentro do arraial, não. Né? Rapaz, por quê? Hein? E ainda tinha um toquinho de enterrar, que é para não ficar o ar livre, mesmo sendo fora do arraial. A ordem era: faça um localzinho lá dentro, fora do arraial, escape, era igual a gato, né? E enterre. Hoje nós temos, na modernidade, nós temos saneamento básico, né? A gente sabe que esgoto, merda mesmo, ela só provoca doenças, né? Que atrai insetos, micro-organismos. O senhor estava dizendo bem para a gente, né? Alguém talvez fosse preguiçoso, rapaz, isso é tão ruim, eu tenho que andar alguns metros aqui, 500 metros, né? Fazer logo aqui, enterrar aqui mesmo, né? Ia trazer doença para eles, irmãos? Ia, né? Então tudo, mesmo que seja uma proibição, mesmo que seja um detalhe pequeno que está na Bíblia, a gente tem que estar atento para seguir aquilo que a Bíblia diz, porque é o melhor para as nossas vidas. Amém? Outro tópico aqui. Um outro tópico é que muita gente, o irmão Cleber já veio com algumas vezes para mim com relação a isso, algumas pessoas que não entendem a Bíblia, que não sabem nem como é que ela foi escrita, nem quais foram os idiomas que ela foi escrita, e como é que essa tradução às vezes não é tão perfeita, diz assim: a Bíblia se contradiz muito. Já ouviu isso, pastor? Alguém já ouviu isso? Alguém diz assim: a Bíblia se contradiz. A Bíblia diz uma coisa num canto e lá no outro canto ela diz outra coisa. Meus irmãos, eu digo para vocês com convicção: aquela outra coisa que ela está dizendo lá é um complemento daquela primeira. Nunca é contradição. Né? É um complemento. Ela se complementa. Porque até alguns profetas que começaram a escrever um livro e contar uma história, e o outro lá na frente conclui. O autor é um só. Às vezes a pessoa diz assim: a Bíblia foi escrita por homens, né? Quem é o autor? Paulo mandava também que alguns discípulos dele era pastor, escrever essas cartas. A visão dele não ficou perfeita, não. Mas quem era o autor das cartas? Até hoje a gente diz: o autor da carta, né, dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, era Paulo. Embora fisicamente quem estivesse escrevendo era outro, mas quem é o autor? Era aquele que estava indicando ali. Mas na verdade o autor é o Espírito Santo de Deus. Era que estava soprando lá nos ouvidos dos homens, aí a pessoa chega, né, com
Quando disfarça dizer assim, a Bíblia foi escrita por homem. A gente tem, né, na própria Bíblia dizendo que foi inspirada por Deus. E que a palavra de Deus é a verdade. Né? Que a palavra de Deus é bom para ensino, para repreensão. A palavra de Deus realmente foi escrita por ele. Ele só não veio aqui e escreveu, porque ele se utilizou de homens. Amém? Então ela jamais se contradiz. Mas aí, ó, eu vou ler um complemento disso aqui, a essa regra. Eu queria que os irmãos, por favor, abram em 1 Coríntios, capítulo 7, e aí os versos de 10 a 16, que aí pode até parecer, né, para aquelas pessoas que gostam de dizer que a Bíblia se contradiz, pode até parecer que está se contradizendo aqui. Mas de forma nenhuma está. 1 Coríntios 7, amém? A partir do 10. Aí é um pouquinho antes, a gente estava em 2 Coríntios, agora na primeira epístola, no capítulo 7, a partir do verso 10, a gente vai ler até o 16, amém? Que diz assim, é sobre estabilidade de família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, está dizendo o próprio Senhor, que mulher não se separe do marido. Aí já seria uma dissociação, né? Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o seu marido. E se o marido que o marido não se aparte de sua mulher. Aí o 12 é interessante para esse complemento aqui. Ó. Aos mais digo que, não eu, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, que é eu mesmo, está aqui na passagem que lemos, e esta consente em morar com ele, mulher incrédula, mas consente em morar com um cara que agora é um crente, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado, não quer dizer salvo não, porque lá na frente a gente vai ver que pode não ser. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos, os filhos daquele, um que é crente e outro que é ateu. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Aí é decisão dele. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Lembra que um que era crente poderia santificar o outro? Mas aquele diz, mas como você vai ter certeza se vai salvar? Santificar, ele santificou através dos filhos, né, através de alguns bens na vida dele. Mas a salvação é diferente. E aí da mesma forma, como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Vocês compreenderam bem o que o texto está dizendo aqui? É uma situação em que há aqui uma associação entre, é um jugo desigual, né? Um é crente, o outro é descrente. Mas já é uma situação anterior, à época de conversão, e aí ele diz que permaneça como está. Mas aí vamos considerar que não seja assim, que sejam, ambos são solteiros. E um é crente e o outro é descrente. E aí, às vezes, insiste, né? Ela tem muitas essas conversas. Inclusive, a Demiana, por esses dias, ela estava assistindo um vídeo. Eu não assisti o mesmo vídeo, mas ela comentou comigo a respeito do pastor que estava falando exatamente isso também. Ou seja, às vezes a mulher diz assim, eu vou casar, né, e depois eu convenço ele. Já ouviu essa história? Né? Depois eu convenço. Meu irmão, se quando é namorado que tem aquele, né? Tem aquela conchega, tem aquele clima melhor, se não convencer, você acha que depois de casar vai convencer? Me diga aí, com sociedade. Parece que algumas pessoas pensam que sim. Mas conforme esse pastor falou, e conforme está dizendo aqui, não. Tá certo? Sim. Isso quando não só, casar só. Namorido, pastor? Tem isso também. Né? A questão do namorido. Né? Um se diz crente, o outro que não é crente. E aí, né, isso é o que realmente está exortando aqui no texto básico que lemos, de 2 Coríntios 14 até o 18, depois o 7, 1. 7, versículo 1. Né? Deus é uma proibição, através de um apóstolo ordenado por Deus, e o que tem, né, aqui no Novo Testamento, eu vi esses dias também o pastor dizer assim, olha, o que estava lá no Antigo Testamento, e aí ele se repete no Novo, é ordenança para a igreja. Amém? Ela estava dizendo no Antigo Testamento, ele repete no Novo, pode ter uma vez, só tem uma vez que tem a pessoa diz, não, mas você tem uma passagem que diz isso, então assim, não tem que ter pelo menos 3, mas se estava lá no Antigo Testamento, e Deus, Jesus, ou os apóstolos ordenados por ele, repetiram aquela historinha, é hora para a igreja, para a noiva de Deus, amém? E aí, isso já tinha mas tinha isso no Antigo Testamento também? Tinha.
Deus, quando ele mandava ir para aquelas nações, e eram ímpias, e nos dizia assim, mas aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus muito duro, né? Era um Deus severo. Irmão, você lembra do que eu disse no início aqui? A imutabilidade de Deus é o mesmo Deus. Só que ali muitas vezes era coisas rituais, era coisas físicas, e agora, né, no Novo Testamento é mais espiritual. E aí o Antigo Testamento, ele sempre aponta para o Novo Testamento com essa diferença de que agora é mais espiritual. Mas Deus, ele mandava que naquelas nações, por que ele mandava ali? Ele mandava fazer que destruísse tudo, que não se associasse com aquelas pessoas. Por que ele mandava fazer isso? Era só por mal daquelas pessoas que iam ser destruídas? Ou era por bem dessas, do povo de Deus que estava entrando na terra? Deus, através da Bíblia, chega a dizer que se eles não destruírem aquele povo, será como... Alguém já viu isso aqui? Será como espinho nos seus... Imagina que é um espinho no olho. Vocês podem imaginar um argueiro, né? Já é ruim, né? Às vezes falou da trava no olho. Um argueiro já é ruim. E o espinho? Aquele povo era muito ímpio. E a impiedade dele ia contaminar o povo de Deus. Vocês entendem dessa maneira? Porque eu entendo assim. Porque ele diz que se não fizer isso, será como espinho nos seus olhos. Aí o povo fez, né? De certa forma. Fez parcialmente, não foi? Ficou alguém. Se cumpriu a palavra do Senhor? Se cumpriu. Né? Foi como espinho nos olhos. Depois o povo de Deus começou a se desviar, começou a idolatrar, começou a seguir os ritos, né? Os costumes, os hábitos daquele povo. Nós vemos isso, né? No livro de Josué, no livro dos Juízes, a gente sempre vê esses altos e baixos. Só um parênteses aqui, a palavra, mas tem muito a ver. E aí lá em Números, se vocês quiserem anotar isso que eu disse, que será como espinhos nos seus olhos, está lá em Números 33, 55. Se deixar aquele povo, deixar alguém, vai ser como espinho nos olhos. E aí, também, complementando com relação ainda ao casamento, que nós estamos aqui, ou outras relações, mas agora, mesmo com relação ao casamento, em Hebreus 13, 4. Livro de Hebreus 13, 4, amém? O que é que diz lá? Olha, porque é que nesse caso há uma exceção àquela regra de não se associar, né, com relação ao casamento, já existia a condição anterior? Não agora, né? Porque agora dá para você seguir o caminho reto. Mas no caso, um se converteu, um foi lá na frente, convidou o outro quis ir, foi chamado por Deus e foi, e aí, né? É uma situação que ele já era casado antes com aquela mulher. Por que é que Deus considera tanto essa relação, né, do casamento? O que é que diz, ó? 13,4 diz assim, Hebreus 13,4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Sabe que é honra, né? Mais que respeito, é algo bom. Bem como leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Ele julgará os impuros e os adúlteros. E nessa palavra também ele falou sobre adultério. Adultério não é só o adultério em si, como nesse caso do matrimônio, né? O homem pode querer ter outra mulher, Deus abomina isso também. Mas na questão da idolatria, ele diz que ele compara com adultério. E aí nós falamos que não há contradição, na verdade é uma exceção à regra. Amém? Não há contradição desse texto. 2 Coríntios 14, que a gente leu. E agora 1 Coríntios 7, 10, Hebreus 13, 4, parece dizer coisa diferente, mas não é. Apenas que no caso do matrimônio, Deus permite. E como está, a não ser que o outro exista, né? Peça para sair. Amém? Para outros tipos não é porque, Humberto. Na verdade, outros tipos, né, de associação que você venha a ter com o mundo, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos aconselha, a Bíblia pede que nós deixemos, larguemos. Vamos ler Efésios 4, 28 ao 30. Para ilustrar isso. Efésios. Carta aos Efésios 4, 28 ao 30. Amém, irmãos? Amém. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O cara que roubava, ele só estava, em vez de acudir, ele estava tirando o ganha-pão do cara. Olha como a coisa muda. É uma maneirazinha que Deus, às vezes, coloca para a gente para abençoar, né? Igual diz o que o pastor falou.
não roube mais. Antes trabalhe e ajude ao outro. Quem é que eu quero acudir? Ao 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra impura, né? Nenhuma palavra de maldade, torpeza. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe que os incrédulos, os ímpios, eles falam qualquer palavra, né? E aí a Bíblia diz aqui, não faça isso. Não saia da sua boca palavras torpes. E aí o 30 diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E aí, vários e vários outros trechos, passagens bíblicas, nos exorta a essa mudança, ao nascer de novo. Né? O próprio discurso de Jesus a Nicodemos, né? Tem que nascer de novo, não é só receber aquelas palavrinhas lá e já dizer que é crente, porque às vezes tem ateu que não diz que é ateu, diz que é crente, mas no coração ele é. Né? Então não é só aquilo, tem que realmente nascer de novo e tem que haver mudança de vida, metanoia, mudança de rumo, mudança de direção. Tá certo? Lá em 2 Coríntios, é um versículo também bastante conhecido, diz assim, esse tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios 5, 17, ou seja, mais uma vez exortando aí a uma mudança de vida. Aí alguém pode pensar assim, então, tá sem jeito, o cara já está lá no... ele pede para mudar e ele vai ter que mudar. Aí vim aqui ouvir uma pregação do pastor, uma pregação do irmão aqui na frente, só depois que ele mudar, e não. A palavra de Deus disse, venha como estiver, venha como está. Mas ela sugere que haja uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de rumo, um giro de 180. Para tudo. Porque muitas vezes a gente diz assim, está sendo homofóbico, está sendo não sei o quê. É para todos. Todos somos caídos, todos somos carnais, é para todos. Então o que a Bíblia está dizendo que é para ser. Amém? Como estão entendendo? Então lá no livro de Mateus, no capítulo 11, é um versículo bastante conhecido, algumas pessoas sabem decorado, né? A partir do 20, mas muitas vezes só lê o 28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Mas aí esquece do verso seguinte, que até eu esqueço também. Vou lá. Pastor sabe. 11, 28, 29 e 30. Recebeu o seu... Tomai sobre vós, aí já tem a proposta aí, né? Será que Jesus, o jugo dele, né? Você tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso, aí, promessa boa, maravilhosa, e acharei descanso para a vossa alma. E ainda diz mais, ó. Jugo lembra peso, lembra carga, mas ele diz assim, o meu jugo é leve. Né? E o meu fardo, ou seja, a minha carga, é suave. Então a proposta é essa. Venha do jeito que você está, maltrapilho, né? Você venha sujo, você venha com a mente toda deturpada, você venha drogado, você venha homo, você venha do jeito que você tiver. Você venha todo atrapalhado. Mas quando chega, e aí tem a restauração, tem o renovar, tem o lavar da palavra, tem a regeneração. Deus é um Deus que transforma, pessoal. É um Deus de mudança. Não é um Deus que chega e quer deixar você do jeito que você está, não. Ele tem propostas boas para você. Propostas de bem, não de mal. Propostas boas, propostas que vai edificar você. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa. Eu até já mencionei um pouco atrás. Algumas pessoas falam, é religiosidade, é fundamentalismo, é algo que é doutrinário. Não é não, pessoal. Né? Vamos ler 1 Coríntios, ainda em Coríntios, 1 Coríntios 5, 11. O telefone da minha esposa, acho que descarregou. Você vê com 10%, mulher? O meu está ali, ó. Eu vou pedir para alguém ler, o pastor ler. Né, pastor? 1 Coríntios 5, 11. Ok. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for primeiro impuro, ou avarento, que é o mão de vaca, idólatra, a gente sabe que é, né? Maldizente, ou bebedor, ou roubador. E com esse tal, nem ainda comais. Com refeição. Vocês entenderam, né? O cara se diz irmão, ou seja, pode estar no meio de nós. Mas você já disse, pelo sul vos conhecereis, né? Você pode conhecer qualquer pessoa pelo sul. O cara diz que é irmão. Mas aí ele bebe, ele mente, ele é egoísta, ele é idólatra. A parte final que fala de comer é como se fechar com a aliança do Velho Testamento. Era com comunhão, é a questão da comunhão, né? Não coma com isso. Não coma. Porque quando você come, você está concordando, né? Com ele. Isso que o pastor está dizendo aí. Então não é questão religiosa, é a Bíblia em si, né? Ela já alerta até para esses que são falsos, que diz que é uma coisa e é outra. Vocês entenderam, né? O irmão, seu irmão. Aí o cara sai ali, aí você passa e está lá no bar, tomando umas.
Ainda bem que tem um seguir assim, não é errado não. A Bíblia não condena não. Né? Mas ela, nesse versículo mesmo, ela chamou de bebarrão. Está na lista lá, é Apocalipse 2, pastor? 22. E tem também, acho que da Salonicense, a lista dos que não entraram não, né? 22:15. Agora ficam os cães, os idólatras, e aí vai embora. Feiticeiros. Bebarrão. Então, a gente tem que pegar isso como exemplo, tem que pegar como manual. E aí, governar isso é muito difícil. Né? É difícil. É impossível para você, como meu irmão, eu sempre gosto de dizer, é impossível. Para a gente sim, para Deus não. Você coloca Deus nos seus projetos, você coloca Deus nas suas dúvidas, você coloca Deus quando vai fazer algum plano, você coloca Deus quando está pensando em fazer algo e não sabe como. Se colocar aí fica bem facinho. Muito fácil. Né? Era o que Davi dizia, eu coloco Deus, né, na minha presença, uma oração diante de mim. Né? Estando Deus comigo, ao meu lado, nada temerei. Certo? E Deus é esse Deus que nos alerta, esse Deus que nos sussurra. Ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus para que Ele fosse nos conduzindo, fosse nos consolando, né? Fosse nos direcionando. Deus é esse Deus bom mesmo, viu, pessoal? Amém? Aí esse que eu acabei de citar, eu só resumir aí, o versículo é o Salmo 16:8. Certo? Então, para a gente é impossível. A gente pode ficar perguntando, mas né, como eu vou solucionar isso? Há uma saída? O que fazer? Né? Eu já disse, para a gente mesmo é complicado. Mas tem alguma outra maneira? No caso específico aqui que estamos falando, de associação, só tem uma maneira, pessoal. É o outro seguir a mesma reta, o mesmo caminho. Só tem esse jeito. Tá certo? Aceitar o chamado, né, do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo, viu, pessoal? Eu posso contar por experiência própria. A minha esposa, ela foi crente 5 anos, foi dizendo, primeiro do que eu. E eu sempre tinha essa questão de ficar debatendo, ficar questionando. Eu nunca fui de jogar pedra em crente, não, como alguns dizem, né, que tem os cabos que tinha tanta raiva de crente de jogar pedra. Eu nunca fui, não, mas fui assim. Eu questionei o pastor, meu filho, quando ele era novinho. Ele acho que eu nem lembro, mas eu no carnaval e ele ali no centro social, e eu passei por ele. Esse meu primo sempre amei muito ele, sempre gosto dele. Desde que a gente era adolescentezinho, solteiro. E aí eu, falando com ele, mas não era comigo não, né? Esse aí foi o relógio que ele inventou mais recente. Mas eu me lembro que perguntava para ele, porque no antigo, eu era um pouco curioso, mas nunca, assim, não me aprofundava. Esse pastor, mas ele não era pastor também ainda não. Rapaz, aqui a gente começa a atrapalhar. Ele só já era crente, de início. Pastor é permitido, né? O homem tem mais de uma mulher no carnaval, ó. Me dei ideia. É permitido, né? Eu disse, não, de forma nenhuma. Você não está lá na Bíblia? No Antigo Testamento, o pastor nem lembra disso, não. Aí ele só, mas Abraão teve só uma mulher, Davi teve várias, mas assim, alguns exemplos ele citou na Bíblia, e aí no Novo Testamento ele disse, foi fechado o Novo Testamento. Eu me lembro quando ele disse isso, no Antigo Testamento sim, mas no Novo, não. Né? Aí algumas coisas lá do Antigo Testamento que eram coisas de homens mesmo, aí ele não foi trazido para o Novo Testamento, não. Você quer dar uma explicação? Ele era crente ainda recente também, mas deu essa explicação. Então eu tinha essas coisas na cabeça, coisas erradas, né? E debatia no passar de Mateus, pessoal. Estou sendo sincero com vocês aqui. Eu tentava ler a Bíblia, Mateus ali não dá para passar mesmo não. Eu não passava do livro de Mateus. Né? Aí, queria discutir com você. Não é assim não, pode beber. Eu dizia. Jesus bebeu vinho, e é um vinho fresco, né, que foi preparado no dia. Tem 3 tipos de vinho lá. Mas eu ficava questionando, achando que entendia de alguma coisa. Então é essa a desvantagem, é essa os resultados ruins, negativos, que tem uma associação entre um crente e um descrente. É porque a gente estava naquela estação, né? Ela sei que a gente foi casado, tudo na mesma doutrina, e depois ela se converteu. Então, eu descobri isso a tempo, só tem uma saída. Eu me juntar a ela, né? Mas não foi por isso, não. Foi verdadeiro, foi um conversa com Deus. Mas assim, Deus me chamou também. O pastor sabe, né? O pastor geralmente não costuma fazer nem apelo. E a palavra já me incomodando, e eu me lembrei de algo que eu tinha conversado com Deus. Então é essa saída que tem. Né? É você se render ao Espírito Santo de Deus. É você aceitar o chamado dele. E aí alguém pode dizer assim, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu senti alguma coisa no coração, mas quando Deus quiser mesmo, ele vai, tipo assim, levar força, né? Deus não força ninguém, pessoal. Deus é um Deus cavalheiro. Ele não é um Deus que vai usar a própria palavra dele contra ele, não. Né? Ele deixou o livre-arbítrio. Então a decisão que a gente é quem toma. Claro, a gente começa a ter entendimento, começa a ver que aqueles pensamentos, aquelas ideologias estavam erradas, aí começa a ver que o que está na palavra de Deus é totalmente diferente de muitas coisas que a gente vê aí fora, e começa a ver que é bom, né?
Eu me converti foi pela palavra. Além do propósito que eu tinha feito com Deus, de vir para cá, eu comecei a ler a palavra que eu tinha até esquecido. E aí eu passei de Mateus. Eu passei de João, passei de Lucas, eu estava com 62,5% lendo a palavra. Aí começa a ter muitos confrontos, porque o que a gente vê em alguns doutrinas começa a chocar. O pastor disse, eu vou rasgar a Bíblia que eu tinha lá quando era padre. Porque é diferente do que realmente a palavra é. Né? E aí começa ali questionar, você começa a se questionar. E ele disse, não, me errado aqui. Eu pensei até, eu talvez falo com o padre, que aí vai me explicar. É claro que não, né? É você buscar, na palavra mesmo. Né? Eu me lembro agora de uma passagem que tem lá no livro Atos dos Apóstolos. Não existia nome de religião nenhuma, não. Eles eram chamados do caminho. Aí o pessoal está uma piada. Eles eram chamados só disso, do caminho. Né? E Paulo, ele quando ele vai para esqueci o nomezinho agora, os bereanos. Né? Ele acha bons os bereanos, porque os bereanos ele não aceita tudo que ele vai jogando lá como qualquer doutrina, não. O que é que eles faziam? Não era, pastor? Será que está mesmo? Era um pessoal mais ali perto da guerra, o pessoal mais entendido? Eles iam ver se aquilo que o profeta, que o pregador estava dizendo era do jeito que estava escrito. E é isso que nós temos que fazer. E eu fui vendo isso. Amém? Amém. E aí, não, é aqui mesmo, o caminho é esse. Glória a Deus, glória a Deus. Era para ter sido antes. Então, mas até a gente descobrir esse teste chamado, às vezes a gente se desvia, né? Vai pelos caminhos, achando que está correto, achando que está certo. E assim, você vai chegar, se tiver propósito para você vai tentar sair do caminho, você vai para cá, o caminho é ali. Você não vai numa linha reta, você vai fazendo atalho, você vai fazendo desvio. Mas Deus é tão soberano e é tão bom, que você, sem saber, você acaba chegando no mesmo lugarzinho, igual Jonas. Amém? Amém. Só que isso não é bom para quem? É para Deus, vai ter todo o tempo da eternidade. Isso não é bom, é para quem fez esse desvio. Quem fez esses atalhos. Teve algum dano, teve alguma perda, teve algum prejuízo, teve algum atraso. Vocês concordam? E se você concorda que o caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta? Aí o engenheiro civil está confirmando. Né? Quem é essa que vai ter nossa... Depende. Ela vai ser arquiteta, né? O caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Aqui, um ponto aqui e outro aqui. É mais rápido aí, linha reta. Se eu começar a fazer uma curva, fica mais distante, não fica? Pode até ser um caminho mais aplanado, pode até ser um caminho mais largo, pode até ser um caminho que eu chego mais ligeiro, mas não mais perto. Né? Acho que era isso que você queria dizer, né? Às vezes a gente vai até pela 040 e chega mais rápido em Fortaleza, que está melhor, mas o caminho mais perto entre dois pontos é uma reta, é um caminho reto. E daí vem a palavra retidão. Né? Ou seja, quando você vai, né, retidão é uma virtude, e quando você compra essa virtude para você, é bem melhor. Você não vai ter esses perdas, esses danos, esses atrasos, amém? Você vai chegar mais rápido ao mesmo ponto. Ponto que Deus quer levar. Porque Deus é soberano, mas Ele deixa você fazer alguns desviozinhos. Amém? Deixa ele aprender por ele mesmo, né, pastor? Um tempinho aí, um bocadinho, como diz o pastor. Amém? E aí, sem falar também, foi o que o pastor compartilhou comigo, isso aqui. Sem falar nos perigos que existem. Porque Deus está propondo que você vá por um caminho, quando você vai por outro, às vezes ocorre alguns entraves, às vezes ocorre alguns perigos, às vezes ocorre né, a pessoa cai, às vezes cai de cavalo, né? Você foi do cavalo, mas Paulo caiu, né? Paulo estava por outro caminho, e aí, quando encontrou, teve algum dano. Então, sem falar também desses atalhos que existem, são perigosos, né? É sempre bom andar pelo caminho reto. E o Espírito ele vai lhe convencer disso. Como está lá em João 16, 8. Estou olhando para o relógio agora, ó. Eu estou sendo mais discípulo do pastor, porque minha pregação é só meia hora, está chegando já em uma hora, né, pastor? Ó, lá em João 16, 8, diz que o Espírito vai convencer a gente. Quando o Espírito vier, e ele já veio, isso era Jesus falando, era necessário ele ir, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, tinha que vir. E ele dizia também o seguinte, quando ele vier, no 8, ele diz assim, ele vai lhe convencer, vai convencer o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Se crê em Jesus, você pode estar sujo como tiver, maltratado como quiser. Se você crê nele, consequência disso é você fazer os mandamentos dele. Amém? E aí, se você crê nele, você vai andar pelo caminho dele. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ele nos justificou. Ele pagou o preço por nós, foi alto preço. Então, da justiça também, porque ele indo para o Pai, ele cumpriu o propósito que estava predeterminado para ele, né? Não é verdade? E não me vereis mais. Vai vir o Consolador. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele diz aqui que Satanás, o maligno, ele já está julgado. Ele está
brincando aí com a gente, mas o destino dele já está selado, né? Já está determinado. Amém? E aí, já para concluir, meus irmãos, então o correto é não ter e nem manter, com exceção daquela que nós vimos aqui, associações com incrédulos. Posso pregar para ele? Posso. Eu posso falar da palavra de Deus, ele vai dizer assim, não, você não me convence não. Mas você, o Espírito Santo vai te convencer, né? Pode. É o que devemos fazer. Mas tem uma associação, né? A gente vai acabar vendo algumas coisas. Pessoal, nós somos curiosos. Por isso que Deus mandou fazer aquilo, né? Não deixar nem imagem, deixar nada, despojar tudo. Porque se ficasse uma coisinha, a gente ia querer saber, né? Eu ver isso aqui, como é que era feito? Não é verdade? Aí acaba enveredando por um caminho contrário. Então é isso, a gente não pode ter, né, nem manter, né, se só quero me envolver no negócio, saia. Né? Você pode manter relacionamento com ele, falar da palavra, se ele aceitar que é difícil, mas saia. Né? E por que, Alberto? Vamos ler Tiago 4, os versos 4 e 5. E só tem mais um, pastor vai ler. Tiago 4, 4 e 5. É porque o meu celular está ali, ó, está fazendo a transmissão, não sei se o sinal está dando certo. A esposa do meu colega Ronaldo, ela deve estar assistindo lá em Fortaleza. Ela está com o filho, foi uma das pessoas que o pastor orou aí, está com o filho que não sabe nem o que é. No final a gente vai orar por ele de novo e eu vou dar mais detalhes. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós não ser o Espírito que Ele fez habitar em nós? É só por isso. Porque quando você forma uma amizade com o mundo, a Bíblia diz que você está sendo inimigo de Deus. Amém? E sendo inimigo de Deus, né, você é dele, você foi comprado por ele, e agora você quer ter duas coisas. Aí tem ciúme. Ele zela por você. A palavra de Deus diz que ele tem ciúme de nós, porque o Espírito Santo, o templo do Senhor, somos nós, não é o templo de pedra. Né? E aí ele tem ciúme daqueles que são deles. Tá certo? Quando tenta desviar, ele chama de idólatras, ele chama de adúlteros. Né, ministro? Adúlteros. Né? Você não sabe que a amizade com o mundo é amizade com Deus? O adultério é isso, pessoal. O adultério, você tem uma relação e você vai para fora daquela relação e mantém outra relação com o outro. Entendeu? Paulo diz que é o pior pecado. Né? Mas aí o adultério aqui, em termos intelectuais, em termos espirituais, é um adultério também. Você está servindo a Deus, está servindo a outro, está servindo a Deus, está servindo a Mamon, adultério. E aí, para concluir, pessoal, eu passei um pouquinho. Também porque ele não muda o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, quanto sabe aqui? Quando perguntar para ele, Senhor, qual é o primeiro do maior mandamento? Né, que está lá em Marcos 12, 30, eu vou pedir para o pastor ler. Aí ele dá 4 condições, né? Tem também Deuteronômio 6, 5, e tem nos evangelhos também. Marcos 12, 30. Eu vi que era bom, não sei se o senhor vai concordar. O Êxodo 20, você pode procurar do versículo 2 ao 5, é o primeiro mandamento, bem explicadinho. Marcos 12, 30. Vamos lá. Marcos 12, 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando eu estava lendo isso aí, eu me lembrei daquela história que o senhor conta, que o bichinho comeu tanto que não sobrou espaço, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Vai soltar alguma coisa para o outro lá? Não. Né? E como está lá em Deuteronômio, em Êxodo também, 21, né? É ele em primeiro lugar. Amém? Podemos ficar de pé? Orar ao Senhor.